Estamos ao vivo, galera, nessa live de hoje para falar sobre como os hábitos se formam no seu cérebro. Então deixa eu ver se meu convidado já está aqui. Já vou chamá-lo para entrar comigo, porque hoje a live... Bem-vindo, meu querido Juliano, hipnoterapeuta, especialista em decodificação corporal, mental, espiritual, tudo. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por me convidar, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui com você. E é isso, continue. Hoje nós estamos aqui para falar sobre como os hábitos funcionam no nosso cérebro. Eu acho que, poxa, você vai poder agregar muito nesse conteúdo, né, Juliana? Então, se apresenta aí para a galera te conhecer um pouquinho mais. Até eu ia te apresentar, mas ninguém melhor do que você mesmo para falar das suas especialidades para a turma que está... Gente, eu sou hipnoterapeuta, decodificador do corpo. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém confirma aí se o áudio tá legal? Tá funcionando? Beleza. Sou hipnoterapeuta, decodificador e, para quem não sabe, a Kedashi já foi minha cliente, já passou na minha poltrona, já chorou um pouquinho lá. Não? Brincadeira. As intimidades, a gente combinou que não ia... Tô brincando. A gente vai contar os pessoais também, tá tudo bem, manda bala. E o motivo de eu estar aqui também é porque o nosso trabalho ele se completa. Então, basicamente, quem não consegue reprogramar hábitos tem que destravar alguma emoção no subconsciente. Esse é o meu trabalho. E quando eu destravo coisas no subconsciente das pessoas, depois elas têm que programar os hábitos bons. Então, o nosso trabalho ele realmente se completa e funciona muito bem se agregado, né? Não, maravilha. E é isso. Eu decodifico emoções que trazem doenças físicas também, doenças emocionais, e vou lá e enfio a faca e tiro tudo para fora para você tirar. É basicamente isso. Show de bola. Então, bom, para quem, né, tem algumas pessoas que às vezes vêm da tua rede social, né, Juliana, vão me apresentar também, né, eu sou especialista em superação e, poxa, né, fiz uma formação em neurociência e me especializei muito nessa questão do redesenho de hábitos também, porque como a gente vai falar hoje, né, o Juliana tem uma bagagem bem forte nisso, a gente vai comentar como os hábitos formam no nosso cérebro. Então, por isso eu me especializei nessa área, porque eu acredito que tudo na nossa vida depende de bons hábitos. Então, acho que a live está especial por isso. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, em todo esse movimento que a gente preparou, né, muita coisa bacana para hoje, deixa eu só saber da turma, vai comentando com a gente se vocês estão nos escutando bem, da onde vocês estão nos assistindo. Aproveita que a gente não entrou no conteúdo ainda e tem uma flechinha aqui embaixo, se você quiser compartilhar esse conteúdo para outras pessoas aproveitar esse encontro, esse é o momento. E outra coisa, Juliana, você está disposto a ficar comigo até o final para a gente responder algumas perguntas, se tiverem dúvidas sobre o que a gente vai trazer? Fechou, claro. Então, vão jogando as perguntas aí no meio da conversa mesmo. E se a gente não responder alguma, que pode passar batido, traz no final para a gente aproveitar. Deixa eu ver o que a galera está respondendo. Qualquer coisa que passar, a gente pode responder depois também, sem problema nenhum. Exatamente. Vamos aproveitar bem. Turma, eu vi que em vez da galera me dizer de onde está assistindo, estão rindo, né? De você contando as minhas histórias aqui. Então, eu vi que a galera vai aproveitar bastante, né? Porque eles estão aqui para escutar também, né, Juliana? Pelo amor de Deus. É bom a gente contar o que a gente passa também. E às vezes o pessoal fala, nossa, né? Eles são assim, são assados, a gente sofreu para chegar aqui, né? Outro dia uma cliente me mandou uma mensagem, nossa, Kedashi, eu te sigo e tudo, porque eu quero ser igual a você. Eu disse, meu querido, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Porque tem história aí pra... Mas é uma coisa que eu costumo falar sempre, é o seguinte, eu não acredito em dentista que não escova os dentes. Ou seja, a gente usa tudo que a gente vende, tudo que a gente fala, é por isso que a gente conseguiu se superar, né? E o caminho do céu começa no inferno, né? Para você ter galhos altos, você tem que ter raízes também bem cravadas no chão. Então, a gente sofreu, por isso que a gente sabe o caminho para trazer as pessoas junto com a gente.
Caminho das Pedras, né? Exato. Então tem uma turminha aqui, a Massaira tá dizendo que tá nos assistindo de Balneário Camboriú. Tem o Jamirel do Japão. Gente, a nossa live está muito chique, muito internacional, muito power. Bom, então vamos entrar no conteúdo, que é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Então, poxa, galera, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como os hábitos funcionam no nosso cérebro e por que a gente está falando sobre isso hoje? Você já deve ter me ouvido falar em outras lives da importância dos hábitos e de que quantas vezes no dia a dia você já tentou formar um hábito e esse hábito não perdurou no longo tempo, né? Essa coisa de eu quero emagrecer, eu começo uma dieta e dura 2, 3 dias. Ou várias outras coisas que a gente quer, né? De, enfim, pegar um ritmo de trabalho, várias coisas. Então, poxa, eu acho que tu tem uma experiência super forte nisso, né, Juliano? De por que as pessoas não conseguem avançar com seus hábitos? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, vamos primeiro explicar um pouquinho o que é hábito. Então, o hábito é a base do comportamento humano. Então, tudo que acontece na nossa vida é programado no cérebro através de hábitos. E o hábito é uma repetição. E o cérebro, ele faz isso por quê? Porque ele é uma máquina de sobrevivência e ele tem que economizar energia. Então, por exemplo, você não pensa para ir escovar os dentes de manhã, você simplesmente vai lá e escova. Por quê? Já está programado, já é uma coisa que está dentro de você, você já repetiu inúmeras vezes. E é assim que funciona. Então, repete a pergunta que eu me perdi. Como que funciona? E principalmente, né, acho que o bacana de a gente entrar aqui, Juliano, se a pessoa não redesenha um hábito, se ela não se transforma através dos hábitos, como que é a vida dela? Né? Porque às vezes a pessoa tenta mudar e não consegue. Então, esse aspecto que eu acho interessante a gente entrar. Então, muitas vezes porque a pessoa não fez a repetição suficiente para criar um hábito ou não associou de uma maneira certa, tá? Porque o hábito, ele pode ser bom, ele pode ser ruim ou ele pode ser neutro. E o cérebro, ele entende o hábito da mesma maneira, tanto no bom quanto no ruim, quanto no neutro. Porém, ele não sabe se o que você associou para você fazer aquilo está fazendo mal para o seu corpo ou não. Então, um hábito ruim a gente chama de vício. Então, tudo é hábito. Bom, você tem que repetir várias vezes, só que quando você tenta realmente fazer essa criação do hábito e você não consegue, porque tem alguma emoção te atrapalhando, aí sim você tem que procurar fazer uma hipnoterapia e destravar essa emoção que está te bloqueando. Porque é assim, tudo na vida tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser tranquilo. Se não está gostoso, tem alguma coisa errada. Tá? Então, um exemplo que eu costumo dar é que nós temos que nadar em águas calmas. Se você está tentando desenhar um hábito e está muito difícil, tem uma emoção te puxando, te segurando, você está nadando contra a correnteza. E uma hora você pode se afogar, uma hora você não consegue fazer isso. Um exemplo que você deu sobre emagrecer é realmente muito bom. Tem gente que entra no efeito sanfona, não consegue emagrecer porque também o corpo está protegendo ela por causa de emoções, de coisas que estão gravadas no subconsciente, da época de infância. E um exemplo que eu costumo dar em relação a hábito, por exemplo, da pessoa ir para a academia, ela tem que ir todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, mas ela tem que ir pouco. Tá? Um dos segredos do hábito, vocês já devem ter ouvido a Kedashi falar várias vezes, é fazer várias vezes e fazer pouco e comemorar a cada passo. Porque o nosso cérebro, ele é treinado que nem um cachorrinho. Então você imagina um objetivo, você repete cada passo várias vezes, pouco, ao ponto de não te incomodar. Então vamos supor, a pessoa quer começar a ir na academia, ela vai e quer ficar 1 hora, quer recuperar o tempo perdido. Só que ela sai arrebentada. Atraso. E ela sai arrebentada, cansada, isso traz o quê? Traz dor. E o nosso cérebro, ele faz o quê? Ele foge da dor e ele busca o prazer. Então, você quer ir na academia, você aguenta ficar meia hora, fica 20 minutos. Por quê? Ao ponto daquilo não te incomodar. E você acostuma com o fato de ir na academia. Você não precisa fazer um tremendo de um esforço, sair cansado, sair dolorido.
porque seu cérebro entende que aquilo lá não traz uma ameaça para você, aquilo lá não traz uma dor. Então você se habitua a ir e fazer uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa e, o mais importante, comemorar, nem que seja você mesmo se aplaudir, se dar um presente ou qualquer coisa do gênero, para estimular, para você dar o biscoitinho para o cachorro, falar, olha, eu estou no caminho certo. Isso é super importante, Juliano, porque deixa eu só puxar esse parênteses. Em todos os treinamentos que eu dou, eu percebo que as pessoas têm o mesmo perfil, elas não celebram. E aí eu quero que tu conte a respeito do efeito que gera no nosso cérebro isso, né? O que libera e tudo. Por quê? E eu quero saber da turma que está nos assistindo. Eu já vi uma pergunta rolada, daqui a pouco a gente vai voltar nessa perguntinha que deixaram aí. Mas eu quero saber de você o seguinte: quantas vezes você conquistou algo e ao invés de você celebrar, você trouxe aquele mecanismo cerebral do nosso condicionamento, que você já deve ter escutado na sua casa, você não fez mais que a sua... Escreve aí a palavrinha que vem na sua cabeça quando eu falo essa frase. Você não fez mais que a sua... Né? Então, tipo assim... O que eu vejo com a galera que eu treino muito, Juliano? A galera conquista as coisas, mas não celebra porque ela acha que ela não fez mais que a sua. Então, conta pra gente o que... é que a galera tá dizendo nu, sempre. A Fernanda deve ser mineira, né? Porque o nu é bem mineiro, né? O nu é bem mineiro. Então, todo mundo colocando a mesma palavra, porque ninguém colocou outra palavra como, não fez mais do que tinha que fazer. Tu percebe que a gente é tão condicionado socialmente que a mesma palavra que eu pensei, vocês todos colocaram aqui, porque a frase que a gente está acostumado a escutar, que está no nosso subconsciente, é você não faz mais que a sua obrigação. Não é você não fez mais do que você deveria fazer. Poderia usar outra frase, mas a obrigação é tão forte, daí a gente não celebra. Então conta pra galera aí, Juliana, esse espaço de... Poxa, qual a importância de celebrar pequenas conquistas para influenciar nessas mudanças de hábito? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Desde a barriga da mãe, a criança está sentindo tudo que a mãe sente e ela está sendo programada, tá? Até os 5 anos de idade, mais ou menos, o cérebro ainda não está formado, então a criança é totalmente condicionada. Por isso que às vezes falar, a criança não tem filtro. Realmente, não tem filtro. O subconsciente dela está completamente aberto. E tudo que os pais falam, ela absorve como verdade absoluta. Ou seja, os avós traumatizaram os pais traumatizaram a gente, e adivinha, a gente vai traumatizar os filhos também, mas o ideal é a gente conseguir quebrar um pouco disso aqui. Então, a gente vem de uma geração que foi criada de uma maneira errada. Tá? Então a gente está na era da informação. Para você ter uma ideia, a aviação tem pouco mais de 100 anos. Então faz pouco tempo que a gente tem celular, a internet veio em 94. Então as pessoas foram condicionadas de uma certa maneira e a nossa obrigação agora, a partir de agora, é mudar isso. Então esse negócio de você não fez mais que sua obrigação está errado. Você tem que comemorar a cada passo. Gil, eu tenho que fazer um negócio enorme, é super chato, eu não consigo. Eu pego e divide em pequenos passos. Comemora cada passo. Vou dar um exemplo meu. Uma coisinha simples. A todo cliente que eu fecho a terapia, que o cliente me paga, o que eu faço? Eu pego e me dou um presente. Porque isso estimula, isso libera dopamina no meu cérebro. Então, não precisa ser nada caro. Pode ser, vamos supor, vou jantar em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Então, o segredo é você liberar dopamina, você liberar o prazer. E da mesma maneira que quando você sente o prazer, a sua expressão muda. Se você mudar a sua expressão, você também libera dopamina. É uma via de mão dupla. Então, nem que você comemore sozinho e dá um self-high five, qualquer coisa do gênero, você vai estimulando. Isso é um passo muito importante para você conseguir criar hábitos. Acho que eu respondi a tua pergunta. Respondeu. E aí me veio uma outra pergunta. Vamos aí nessa troca de ideias. Manda lá. Porque eu sei que tu é especialista em decodificação mental e corporal. Isso também apoia na decodificação? Ou seja, a galera tá muito acostumada a me escutar falar de tipo, celebra para mentalmente você enraizar esse hábito bom, né? Liberar dopamina e ver como é positivo. Mas isso que você falou do movimento corporal, eu trabalho também em alguns treinamentos que
muda a tua fisiologia, que também vai mudar a tua mente. Ou seja, de repente, um belo dia eu acordo, tipo, ai, segunda-feira, que saco. Então, tipo assim, a mente me disse uma coisa, mas eu pulo da cama, é tipo, Então, às vezes, essa energia do movimento físico, ele também interfere no meu mental, no meu pensamento. É como tu falou, uma vez não dupla, né? Fala mais sobre isso, Sim, Claudinho. sim, isso funciona muito. E não sei se vocês lembram aquelas brincadeiras de criança, de condicionar, que as crianças chegavam assim, falavam, bate palminha e dá um pulinho, cutucava a costela da pessoa, a pessoa pulava, aí de repente você chegava assim, bate palminha, e só falava e a pessoa já pulava. Então, esse é o condicionamento, isso funciona. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algumas coisas que eu faço de manhã, né? Eu precisava me condicionar a dar sugestões boas para mim todo dia. Né? E eu acordava, fazer minhas coisas, não tinha tempo e tal. Eu falei, não, eu tenho que associar a alguma coisa. O que eu fiz? Eu faço o bom uso do botão soneca, tá? Tem gente que faz mau uso, clica no soneca 100 milhões de vezes, mas eu faço o seguinte, eu coloco 2 despertadores. Eu coloco o segundo despertador para uns 20 minutos depois. Então, tocou o primeiro despertador, eu vou lá, desligo ele e eu já estou, entre aspas, meio que acordado. Eu estou num estado hipnoidal. Ou seja, aquele estado que você está meio lesado, você está meio goiaba, assim, sabe? Eu conheço bem. Uhum. Eu falei, bom, já que eu preciso acordar todo dia de manhã e eu preciso todo dia me dar sugestões, eu vou aproveitar esse tempo, vou acordar 20 minutos antes e vou ficar me dando sugestões boas de que eu tenho sucesso, que minha vida é abundante, que as coisas boas vão acontecer no meu dia, etc, etc e tal. Então, eu associei com o acordar. Uhum. Isso é um exemplo bom. Aí, depois disso, eu não acredito que eu vou contar isso aqui ao vivo, mas eu arrumo minha cama. Esperava, né? Vai lá, se entrega. Decoração não esperava. Eu arrumo a minha cama, porque dá aquela sensação de tipo, pô, eu já fiz alguma coisa. Uhum. Então é uma coisa que já me traz a felicidade, já dispara essas coisas boas em mim. Eu falo, pô, já fiz alguma coisa legal. Aí o que eu vou fazer? Eu tomo banho, vou tomar um café da manhã e não pego no celular antes, tá? Por quê? Esse período é o período bom para mim, cada um tem o seu período, onde vem várias ideias. Então eu tomo café da manhã, eu vou anotando um monte de coisa, ideia de conteúdo e tal. Às vezes termino de tomar café, eu vou gravar e depois eu vou ver as desgraças que ficam aparecendo no celular. Entendeu? Aí falam, Gil, você não atende de manhã porque não sei o quê. Eu não gosto de atender de manhã porque eu gosto de ter um tempo para mim. E eu acho que é importante para todo mundo ter um tempo só para você, longe de tudo. Porque você tem acesso à sua mente, você consegue saber das coisas e se libertar como se fosse uma meditação. Mas é exatamente isso. Você fazer alguma coisa, você estimula o prazer do teu cérebro, ou se você fez alguma coisa que sente prazer, a sua fisiologia muda. Uhum. Então você pode associar de diversas formas, fazendo alguma coisa, comemorando, que funciona assim maravilhosamente bem. É um condicionamento realmente, todo dia. Show de bola. E é esse condicionamento que gera esse novo hábito. Então, eu quero entrar num outro aspecto com o teu apoio aí, Gil, mas eu quero reforçar com a turma aqui, né? Pô, galera, se tá fazendo sentido para vocês, coloca uma chavezinha aí para eu saber que a gente tá tendo tiradas de chave. Teve uma pessoa outro dia que me disse que, Dash, eu virei tanta chave que eu quero um molho de chaves aqui. Não sei se tem molho de chaves, tem seus emojis, mas põe pra gente saber que tá relando esse movimento. E eu quero reforçar com vocês 2 ferramentas que, né, nessa troca de ideias com o Gil, a gente falou até agora, porque eu acho que de nada adianta todo esse bate-papo se você não está anotando as ferramentas específicas que você vê que faz sentido para nós, para você levar para a tua prática. Então, a primeira delas que a gente comentou agora foi como essa coisa da celebrar pequenas conquistas, né, para a gente liberar dopamina no nosso cérebro e ter energia para a próxima conquista, para a próxima conquista. Até um exemplo agora que me veio, uma maneira que eu celebro ou na minha agenda online colocando um ok, um check em alguma tarefa que eu já cumpri, ou nos post-its que eu tenho colado ali na minha parede, um monte de post-it. Tipo, eu pego aquele post-it, eu amasso com tanta felicidade e jogo na minha cestinha como
uma menos. Então, você vai encontrar uma maneira de celebrar. E a segunda coisa que a gente comentou aqui foi com respeito a isso que o Gil falou, né? De sugestionar o cérebro. Ou seja, qual é o condicionamento que você vai dar para o seu cérebro. Então, você, com base nos nossos exemplos, você vai criar a tua estrutura que funciona para ti. Eu também sou igual o Gil. De manhã, eu prefiro fazer as coisas para mim e aí eu começo a atender à tarde. Antigamente eu não era assim. Antigamente, 7 horas da manhã eu tinha cliente para atender, aí depois atendia umas 2 da tarde, depois atendia umas 10 da noite e me esgoelepava para entender essa logística. Quando eu comecei a perceber que eu precisava estar 100% bem para atender essa galera, eu comecei a ter alguns horários meus, né, para o meu autocuidado. Enfim, de manhã, quando eu faço o meu exercício, tomo meu café tranquilo. Então, acho que é o mesmo estilo, né, que tu tá usando também aí, né, Gil? Então, fica essas Vou duas dar coisas. uma, vou dar uma dica também, que é muito boa. Você falou do post-it. Checklist. Gente, checklist é muito importante. Por quê? Isso força você, ele te obriga a lembrar das coisas que você tem para fazer. Porque às vezes você tem alguma dor no cérebro, alguma crença limitante, alguma coisa que te impede de fazer algumas coisas. E se você não tem um checklist, seu subconsciente faz você esquecer, faz você se distrair, faz você... Então, o checklist é uma boa maneira de você romper algumas barreiras também. E é aquela coisa, riscou, comemora o RU e vamos que vamos, entendeu? Vamos fazer. Hoje eu vou trazer de volta uma pergunta que a Fernanda fez lá em cima, antes de a gente entrar no outro aspecto, porque eu acho que essa pergunta vai apoiar a galera a entender o funcionamento cerebral para a gente ir para um próximo passo. Ela perguntou o seguinte: por isso que nós entramos tão fácil no piloto automático para poupar energia. Tem a ver com aquilo que comentou no começo, né? Que o nosso cérebro, ele cria um hábito e ele já não precisa mais pensar para escovar os dentes, igual para dirigir. Eu já sei dirigir, eu não preciso estar ali a primeira, a segunda, a terceira, a freia. Já virou um hábito. A gente já dirige hoje falando no celular, mascando chiclete, como diz meu amigo, e tudo certo. Então, fala um pouquinho sobre esse funcionamento quando a gente cria um hábito, o que acontece com o cérebro para poupar energia? Então, o hábito ele é formado por gatilho, rotina e recompensa, né? Ele é um ciclo. E tudo é feito nesse sentido. Então, como eu disse, pode ser bom, pode ser ruim e pode ser neutro. A gente entra no piloto automático justamente para poupar energia. E tem muita gente que não sabe, mas isso é hipnose, tá? Quando você está acessando o hábito dessa maneira, você está hipnotizado. Então a gente passa cerca de 70%, 80% do dia hipnotizado e as pessoas não sabem, as pessoas às vezes têm medo e coisas do gênero. E o hábito, para você ter uma ideia de como ele é importante, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo. Na casa da minha mãe, tem 3 prateleiras na cozinha, né? E os copos sempre ficaram na prateleira do meio, tá? Um dia minha mãe pegou e instalou um filtro, minha irmã chegou, olhou e falou, esses copos ficam melhor do lado do filtro. Colocou lá, só que há 30 anos os copos estavam na prateleira do meio. Então, quando você está distraído, você vai lá conversando na cozinha, tá? Você abre a prateleira do meio, se sente um idiota, fecha, abre do canto, pega o copo e enche de água. Isso é um hábito que não está associado a emoção nenhuma, é só um copo d'água. Então, a automação no cérebro é extremamente importante. Se você não está prestando atenção, você repete o hábito antigo. Tá? Isso porque não está envolvido com emoção. Imagina se está envolvido com emoção. Você tem que fazer um esforço muito grande para você fazer um hábito que sobressaia aquele antigo. Tá? E se realmente não consegue, você tem que fazer alguma coisa para destravar a emoção, uma hipnoterapia, por exemplo, que eu acho que é a maneira mais rápida de fazer isso, porque aí você não fica com aquela bola de ferro na perna. Então, por isso que nosso trabalho se complementa assim lindamente. Exato. Eu te comentei ali no meu curso de redesenho de hábitos, né? Que eu tenho esse treinamento onde eu estimulo as pessoas a criar um novo hábito e a repetir, repetir, repetir para ele se tornar algo, né, duradouro no tempo. Mas é como tu falou, às vezes a pessoa ela faz e ela não consegue destravar isso, né? Então precisa ver o que no inconsciente está ligado a alguma emoção que eu não consigo
Não sei se tu quer contar um exemplo teu que você me contou outro dia, dos teus movimentos aí, Conto. vídeos e tudo. Ah, vamos, você já falou que eu andei esperando por aí, então conta suas histórias. Vamos espanar tudo, não tem problema não. Aqui é um livro aberto. Então, é o seguinte, gente. Eu sempre estudei muita coisa de marketing, dessa maneira de conseguir alcançar as pessoas, passar informação boa, melhorar a vida das pessoas, sabe? A gente tem que, né, conseguir fazer o marketing. Aí um belo dia eu estava estudando, estava fazendo um curso, e eu sou o doido dos cursos, faço tudo quanto é curso. Principalmente uma curiosidade, de coisas que eu duvido. Eu vou lá e eu compro o curso. Sem sacanagem. Porque aí depois eu acabo acreditando, falo, nossa, não é que é verdade? Bom, resumindo, eu estava fazendo um curso, aí eu estava com o computador aberto, minha visão começou a ficar embaçada, eu comecei a ficar incomodado, eu comecei a querer fazer outras coisas, eu falei, opa, tem uma emoçãozinha aqui incomodando no subconsciente. Subconsciente seu lindo. Eu fiz uma autoterapia, né? Que eu já consigo fazer isso. É uma coisa que não é tão simples, é um pouco difícil. E às vezes eu peço para outros hipnoterapeutas fazerem terapia em mim. Mas, bom, resumindo, eu fiz uma autoterapia e eu voltei num evento que meu pai estava falando para mim assim, fliperama é coisa de vagabundo. Aí eu parei para pensar, falei, o que tem a ver com o curso que eu estou fazendo para alcançar mais pessoas, né? Para gerar autoridade, para vender as coisas. Aí eu comecei a pensar, fui lá, ressignifiquei na hora, né? Troquei a emoção ruim, que aquilo estava associado por uma emoção boa, e as coisas começaram a fluir. No dia seguinte eu estava lançando vídeo, gravando 2, 3 vídeos por dia, lançando um atrás do outro. Eu falei, porra, por que aconteceu isso, né? Nem eu tinha entendido o motivo, mas o que eu usei da hipnoterapia já funcionou. Aí depois eu pensei e falei, bom, meu pai falou sobre jogo. E a vida é um jogo. Tudo é um jogo, ganhar dinheiro é um jogo. E por mais que a gente tenha concorrentes e amigos que são, entre aspas, tem cliente para todo mundo, isso aí não é nenhum problema. O que estava travado em mim era a competitividade. Ou seja, quando meu pai falou jogo é coisa de vagabundo, eu entendi como uma verdade absoluta. E eu percebi que a vida inteira eu não gostei de esportes. Eu não gostava de competir. Para mim tinha que ser tudo tranquilo, etc e tal, tudo igual. E isso me travava na minha vida financeira também. Por quê? Teoricamente eu me sentia competindo com os outros conforme eu postava vídeo, postava conteúdo. E é uma tremenda uma besteira se você for analisar com o cérebro de um adulto, né? E a criança, ela entende completamente diferente, ela tem uma linguagem completamente diferente, então a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que fala para a criança, que isso pode travar a vida dela. E essa foi uma besteira que meu pai falou. Eu entendo por que ele falou isso, porque na época, né, eu sou de 82, eu tenho 38 anos, embora não pareça com essa cutis, antigamente não tinha videogame, e eram uns salões assim, onde se jogava fliperama, e realmente tinha muito vagabundo mesmo. Hoje eu sei disso, né, mas quando eu era criança eu não entendia isso. E isso travou a minha vida. Depois que eu destravei, as coisas começaram, eu consegui criar o hábito de postar os vídeos e fazer as coisas numa velocidade grande, porque estava leve. Então eu não estava mais nadando contra a corrente. Só que eu volto a ressaltar, gente, eu atendo pessoas também que às vezes destravam alguns traumas e a pessoa fala, e agora? Eu falo, e agora você cria um hábito bom em cima disso. Tá? É importante. Não adianta também destravar o hábito e falar, beleza, cai do céu. Não funciona assim, né? Infelizmente, desculpa jogar a verdade na cara de vocês, mas a gente tem que se esforçar na vida para conseguir as coisas. Então, esse é o exemplo que eu te dei aquele dia lá. Muito bom, muito bom. E tipo, poxa, né, cara, é bem dentro desse aspecto, é desassociar com padrões. E aí, bom, tu tá contando as suas histórias, né? Vou contar as minhas também. Quero compartilhar aquela dica que você me deu de como eu posso também me sugestionar, perguntar, porque tem várias coisas que a gente compartilhou numa terapia que eu fiz contigo e tudo, e você me ensinou essa técnica de só perguntar pro cérebro. E aí, o que acontece para a turma que tá nos escutando, né? Eu acho que tem muita mudança que acontece na nossa vida que a gente nem percebe o porquê. Por isso que eu brinco muitas vezes e falo para vocês, coloca uma chavezinha aí para eu saber que tá
insight, que você está entendendo, que está caindo as fichas, que está virando chave. Por quê? Porque senão você vai ficar aqui escutando a nossa live 1 hora, vai sair daqui, um monte de coisa vai mudar na sua vida e você nem percebe que veio daqui, de um insight que você teve aqui. É muito sutil a mudança, né? Às vezes é como tu falou, tu destravou um negócio, você começou a produzir, gravar vídeos e tal. Você está consciente, você sabe o que fez você dar esse passo. Tem várias outras pessoas que, sei lá, assistem nossos vídeos, veem as nossas dicas, que mudam algo na sua vida e nem se dão conta que, poxa, mudou. Né? Fez sentido, por isso que é legal. Opa, eu me dei conta disso. Então você me falou de uma pergunta para eu fazer quando algo está me incomodando, quando algo não está legal, me perguntar e deixar o meu subconsciente trazer essa resposta. Nem sempre isso vem de forma automática, às vezes demora uns dias para vir. Mas tem aquele exemplo que você me deu, né, a respeito de, sei lá, a pessoa entra em casa e deixou a chave num lugar e na hora de sair não acha a chave. Então, tipo, ao invés de ficar procurando a chave, é como... Pergunta pro cérebro. Fala mais sobre isso, Juliano, para estimular a galera a exercitar. Então, gente, não é obra do acaso. Às vezes, alguma coisa que você ouve que te dá um insight, que te reprograma. Então, muitas vezes assistindo uma live assim, você pode entender o que acontece e a tua vida mudar realmente. E às vezes você não precisa de uma terapia, pagar uma terapia para isso ou fazer alguma coisa. Esse exemplo da chave, ele é muito legal. Por quê? O subconsciente, ele é reativo. E a mente consciente, ela é analítica. Então, como que as coisas vêm? Tá? Vou explicar para vocês. Quando a gente sente alguma emoção, pode ser uma emoção sutil. Tá? Quando você acha que é normal você ficar cansado por alguma coisa, você não ter energia, você se distrair e tal. Porque até eu, às vezes, eu percebo, falo, porra, tá me distraindo esse tempo todo. Né? Então, é muito sutil. Você percebe o que está te incomodando, o que está te atrapalhando. Você sente aquela emoção, você pergunta para o seu subconsciente. Subconsciente, quando que foi a primeira vez que eu senti isso? Anota aí, galera. Às vezes... Foi a primeira vez que eu senti isso. Vai lá. Anota aí. Aí, normalmente... Assim, para algumas pessoas vem na hora a lembrança. E às vezes você pode lembrar de um negócio e falar, nossa, é um negócio tão idiota, acho que não tem nada a ver. Tem, porque lembra, gente, a cabeça da criança é uma, a cabeça do adulto é outra. As linguagens são diferentes. Então, por exemplo, teve um cara uma vez que ficou com a vida financeira travada, porque a mãe dele deu uma bronca nele, porque ele perdeu a cabeça da Barbie da irmã. Ele falou, peraí, quer dizer que a minha vida financeira estava travada por causa da cabeça de uma Barbie? Eu falei, exatamente, tua vida financeira estava travada por causa da cabeça de uma Barbie, porque... a criança associou aquilo lá com uma perda grande. E a mãe deu uma bronca sem explicar o porquê. Então, para a criança era significativo e para o adulto não. Tá? Então, às vezes, uma coisa idiota que aconteceu na infância, e geralmente são coisas que a gente considera idiota, são as coisas que travaram a gente. Beleza. Você pergunta para o subconsciente, às vezes vem na hora, às vezes quando você está distraído, fazendo qualquer outra coisa, vem alguma lembrança. E você pega e você anota isso. Por quê? Muitas vezes só de você entender o que aconteceu, pronto, já ressignifica. Você não precisa de uma hipnoterapia, você não precisa fazer outras coisas, a tua vida fica leve, tua vida muda. Às vezes você precisa sim fazer e mudar. Porque, que nem um exemplo da chave, como eu disse, o subconsciente ele é reativo. Então, quando você está conscientemente perguntando onde é que está minha chave, 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 você está dando a sugestão para o subconsciente. É a mesma coisa que você perguntar ao subconsciente quando foi a primeira vez que aconteceu isso. Aí, quando você está fazendo qualquer outra coisa na sua vida, você lembra e fala, putz, a chave, eu deixei dentro do freezer. Aí você vai lá e pega a chave. Então, é exatamente a mesma coisa. O subconsciente traz a resposta para você. Ele traz lindamente. E muitas vezes, só de entender isso, a tua vida destrava, a tua vida flui. Às vezes precisa ressignificar, precisa fazer um processo de regressão, etc e tal. Ou às vezes, um pouquinho de esforço, você já consegue refazer o teu hábito e as coisas darem certo. Isso é uma coisa que eu uso todos os dias. Toda vez que eu sinto alguma coisinha, eu faço. E aconselho vocês a fazerem também, que a vida muda assim lindamente. Uhum.
Eu estava usando isso hoje de manhã, né? Tava escrevendo alguns e-mails aqui que eu preciso finalizar e tudo para um trabalho que eu estou desenvolvendo. E aquela história, né? Já lembrei do Juliano, tá me incomodando esse negócio, eu preciso realmente. Aí eu já comecei, quando eu senti isso pela primeira vez? E aí, poxa, começa a vir resposta de se calma, anotei, deixa eu trabalhar isso depois, que agora eu tenho live, né? E assim eu vou. E isso é muito legal, Juliano, porque eu tenho trabalhado há muito tempo com esse aspecto das pessoas perceberem que um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação e resultado. E hoje eu estou trabalhando muito também o antecipar o pensamento, porque tem eventos da nossa vida que criam os pensamentos. Até no dia 20 agora, quinta-feira que vem, eu vou dar uma aula à noite no Zoom mais profunda, com 4 aspectos para a galera entender isso. Entender primeiro o evento e aí, poxa, recondicionar, tipo, ressignificar isso para mudar o pensamento, para mudar o sentimento. Eu tenho estudado um autor muito bacana, né, Albert Ellis, e ele fala que todos os eventos da nossa vida têm 3 etapas. Tem o evento que aconteceu, o que eu interpretei desse evento e o que isso ocasionou, as consequências disso. E ele fala que se nós não tivéssemos esse segundo ponto, a interpretação ou o meu sentimento com respeito a isso, todos os eventos teriam o mesmo resultado. Só que eles mudam de pessoa para pessoa porque existe uma interpretação no meio. Eu interpreto de uma forma, tu de outra. Provavelmente, se eu passasse por esse evento que tu passou na tua infância, de joguinho e fliperama, eu talvez não teria assimilado da maneira que você assimilou e isso seria um outro resultado na minha vida. Então, autoconhecimento, né? A resposta está dentro. Tudo que a gente passa na vida está gravado no subconsciente. E muitas vezes a gente não lembra conscientemente, por quê? Porque o subconsciente ele protege a gente para a gente não ficar sofrendo, tá? Então, vamos supor, tem um evento que aconteceu. Ele está associado a alguma emoção, sempre. Emoção boa, ruim ou neutra. E isso cria um significado. E o ressignificar o que é? É você mudar a emoção que está associada com esse evento para isso não impedir você de agir. Tá? Então, vamos supor, se toda vez que você vai fazer alguma coisa, vamos supor, você vai pegar um copo d'água, você toma um tapa, você apanha. Você vai associar aquilo lá com uma certa dor. Se você ressignificar isso, na hora que você for pegar o copo d'água, nada vai te impedir, nada vai te frear para isso. Estou dando um exemplo péssimo, que é de um copo d'água, mas tá ótimo. Para outras coisas também funcionam. Então, o que acontece? O teu cérebro, ele vai sempre querer te proteger. Como eu disse, ele é uma máquina de sobrevivência. Então, para você sobreviver, você tem que prever os perigos. Então, na dúvida, ele te freia, ele te analisa. Se você já sofreu alguma coisa relacionada a alguma ação daquela, ou algum objeto que está naquela cena, naquele lugar, o teu cérebro vai te frear. Então, ele vai te liberar hormônios para você sentir medo, para você sentir perigo e te impedir. Então, o segredo é o quê? É mudar essa emoção. Ou com reprogramação mental, tá? de repetição, tá? Funciona muito bem. Ou reprogramar com hipnoterapia, tá? E auto-hipnose e autoterapia também são coisas diferentes. Depois eu explico isso aí, se vocês quiserem. E para quê? Para não impedir a sua ação. Porque as suas ações têm que ser leves. Como eu disse o exemplo da academia. Você tem que se condicionar, você tem que ensinar o teu cérebro que aquilo lá não traz dor, que aquilo lá é prazeroso, que aquilo lá é gostoso, que aquilo lá faz bem, que aquilo lá faz sentido. Por quê? O subconsciente é 95% e a mente consciente é 5%. Então não tem como você brigar. Não adianta falar, eu vou fazer o negócio na marra se tem algum trauma muito forte por trás. Desculpa, mas você não vai. Não vai conseguir, é muito difícil. Entendeu? Então, repetição, repetição, repetição. Esse é o segredo da coisa. Claro, e tu falou dessa história do copo d'água, eu lembrei de um experimento que a galera... Vou compartilhar esse experimento. Só para a gente perceber como que a gente cria esses hábitos, né? Como é o mecanismo da repetição, né? Fizeram um experimento com 4 macacos numa jaula. E aí colocaram uma penca de banana em cima da jaula. E aí o que aconteceu? Os macacos iam até a penca de banana pegar uma banana. Só que cada vez que o macaco subia para pegar uma banana, ele jogava um jato de água gelada no macaco. Então ele se assustava e saía.
Então, eles fizeram isso algumas vezes e aqueles 4 macacos, depois de um tempo, o que aconteceu? Eles já não subiam mais pegar banana. Porque cada vez que eles subiam, eles já criaram, através da repetição, né? O cara subiu várias vezes, o macaco subiu várias vezes e tomou um jato de água, ele viu que ali não dá, que ele ia tomar esse jato de água. Então, ele parou de subir, pegar as bananas. Quando eles viram que isso aconteceu com os 4 macacos, eles tiraram um dos macacos e colocaram um novo macaco na jaula, que não estava acostumado com aquela experiência. O que aconteceu com aquele macaco? Ele foi direto pegar uma banana. Claro. Só que eles não jogaram mais o jato de água, eles deixaram acontecer. E o que aconteceu nesse contexto? Cada vez que esse macaco novo subia a pegar a banana, os outros macacos pulavam em cima dele, pegavam ele e começavam a bater nele para ele não ir lá pegar a banana, para proteger esse macaco. Então, eles ficaram um tempo fazendo essa experiência. Aí, até que esse macaco se condicionou a não subir, eles tiraram um dos macacos antigos, colocaram mais um macaco novo, a mesma coisa, batiam no macaco até quando ele subia. E aí, eles fizeram uma troca dos 4 macacos da primeira experiência. E os outros macacos foram condicionando esse macaco novo a não subir. Cada vez que o macaco subia, eles batiam nele. Então, tipo assim, não importava o que eles faziam naquela jaula. Sempre que eles tiravam o macaco e colocavam outro, mesmo não dando mais o jato d'água, eles não pegavam mais a banana, porque eles se condicionaram, não era para pegar. Então, poxa, eu acho que isso reflete para nós essa consciência de que nós nos influenciamos também por hábitos dos outros, por hábitos negativos dos outros. Aquela coisa de que você quer lançar algo novo, sei lá, vou dar um exemplo. Você quer emagrecer, você fala para um amigo teu, e teu amigo, nem adianta. Já influenciou. Gente, eu vou dar um exemplo. Isso aí é um instinto natural que chama comportamento de manada. Exato, é isso. Então, a gente é acostumado a acreditar em algumas coisas e a gente a vida quando a gente aperta o grande e vermelho botão do foda-se, desculpa usar os palavrões, mas na realidade é isso. Porque a gente ouve as outras pessoas. A gente ouve muito as outras pessoas. E por que a gente ouve as outras pessoas? Será que teus pais não te condicionaram a ouvir sempre antes de fazer as coisas que você tem vontade? Entendeu? Vocês fazem isso. E outra, não precisa nem acreditar na gente. Seja um macaco, vai lá, troca as coisas de posição na cozinha. Caiu não. E vocês vão ver... eu vi, deu uma travadinha. E vocês vão ver o quanto vocês são condicionados até com coisas que não envolvem emoção. Então, gente, o segredo é assim, tem que ser leve. E quanto mais vocês fazerem, que vocês sentem, que vocês gostam. Inclusive, tem um livro sensacional que chama O Alquimista, do Paulo Coelho. Ele fala que quando o seu espírito está leve, você consegue sentir os sinais do que você tem que fazer. Então, já pulando aí até para uma parte mais espiritual da coisa, você tem que estar leve e você sabe o que fazer e, sério, não liguem para os outros. Vão lá e façam. Inclusive, uma brincadeira que eu fiz com a Kedashi esses dias aí foi o seguinte, ela falou, eu pego, eu faço tudo, né, tal. Eu falo, é bem ariana mesmo. Então, tem vezes que a gente tem que ser bem ariano, não ligar para nada nem ninguém do que vocês estão falando, do que estão falando, ir lá e fazer. E vocês vão ver que não tem problema nenhum. Vocês vão ver que não tem problema nenhum. E se tiver alguma emoção realmente que te atrapalha, que te bloqueia, trata isso. Vou dar mais um exemplozinho. Posso? Rapidinho? Pode. Vamos que daqui a pouquinho... Então, aproveita aí, Juliana. Fechou. Eu era uma pessoa extremamente tímida, embora às vezes não parecesse, porque meu subconsciente tinha criado mecanismos para não ser tímido. Mas eu brincava, né? Eu brincava com as pessoas e eu percebi que às vezes eu acabava ofendendo as pessoas, né? Aí eu falei, bom, peraí, tá errado, meu subconsciente contornou isso. Mas tá errado, ainda tem timidez em mim. Porque eu fui gravar um vídeo pro YouTube, eu assisti o vídeo e só faltou eu chorar. Porque eu falei, eu nunca mais vou conseguir fazer um vídeo ou falar com alguém, né? Publicamente. Fiz uma hipnoterapia, eu descobri que o que me travava? Eu tive uma briga com meu pai e tinham pessoas me olhando. E por mais que eu, conscientemente, não estivesse percebendo as pessoas me olhando, o meu subconsciente percebeu as pessoas me olhando e associou aquela exposição com a dor da briga.
Então, gente, ó, Kedashi é o maior exemplo aí de falar em público. A maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer, tá? Isso é uma pesquisa, é científico, tá? O que acontece? O meu subconsciente entendeu que toda vez que eu sabia que ia ser exposto, que eu ia conversar com alguma mulher, ou que eu ia apresentar um trabalho na escola, ou que eu ia gravar um vídeo para o YouTube que as pessoas iam estar me vendo, eu sentia aquela dor física da briga, gente. Isso me travava. E foi só destravar isso que a minha vida fluiu em N aspectos, pessoal, profissional, etc. Tanto que eu estou aqui falando na maior tranquilidade, na maior naturalidade, sem ter dor nenhuma, sem ter preocupação. Uhum. Eu tô nem aí se eu falar alguma coisa errada, se alguém me julgar, tipo, hoje não faz a menor diferença, porque eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Óbvio, faço o meu melhor sempre para passar informação boa para vocês, mas não traz aquela dor de uma coisa associada da infância que não fazia o menor sentido eu carregar ainda mais. Uhum, exato. É um novo hábito. A Renata falou que aqui parou de escutar pessoas, pediu demissão do trabalho dela, falou que também tem vergonha de falar em público. Gente, isso é forte. Ó, a Lunari está perguntando como destravou. Quer compartilhar já do exemplo que você deu aí, de falar em público? Então, eu fiz fisioterapia e evento, né? Quando eu estava naquele evento, meu pai estava brigando comigo, aí eu imaginei um finalzinho diferente, não importa o final que você imagine. Então, eu saí daquela cena, fui para uma praia, estava me sentindo super feliz. Então, como o subconsciente não sabe a diferença entre o real e o imaginário, eu simplesmente troquei a emoção que estava associada com aquela sensação ruim de pessoas me vendo. Então, eu troquei aquela dor daquela briga por uma emoção boa, gostosa. Então, hoje eu estou falando para as pessoas, eu estou sentindo o prazer de estar na praia ou fazendo alguma coisa legal, alguma coisa gostosa. Uhum. Então, o cérebro ele é muito binário, ele funciona desse jeito e funciona demais. E você, o que você sente quando você está falando para o público? Nossa, é bem por aí. Tipo, a galera às vezes me vê falando em público e acha que eu não estou falando. Claro, eu sou faladeira, mas em apresentar trabalhos na escola e tudo, eu preferia fazer o trabalho e botar outra pessoa apresentar. Quem me vê hoje falando não se dá conta de tudo que eu tive que destravar para pegar aqui. Então é isso, é esse autoconhecimento. Eu percebi que eu criei a minha maneira de destravar o meu cérebro. Desse curso que eu ministro, eu trabalho com esses aspectos de reconstruir os pensamentos por aí, né? Eita. Meu som tá cortando um pouquinho. Ah, tá. Então, tipo, o autoconhecimento, até teve uma pessoa que falou aqui, pô, acho que eu quero descobrir meu propósito de vida. É o autoconhecimento que vai fazer você criar a tua própria metodologia. Eu me baseei, claro, em várias metodologias para criar as metodologias dos meus cursos, mas dentro do meu curso eu trabalho com aquilo que, poxa, deu resultado para mim. Como a gente conversou esses dias, né? A gente não está ensinando nada que a gente não pratica. A gente sabe da importância do redesenho de hábitos e constantemente nós estamos observando, beleza, o que eu preciso para redesenhar esse hábito, o que eu preciso confrontar, quais são... Esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram e a galera começou a rir, porque eu tenho esse perfil de fazer coisas diferentes do habitual para condicionar o meu cérebro que eu estou no comando, por exemplo. E esses dias estava frio pra caramba aqui em Balneário, chovendo, eu resolvi ir pra praia. E a galera às vezes me pergunta, ai, você adora entrar no mar? Eu entro no mar, não interessa o tempo, não interessa se é calor. E a galera me perguntou, como é que você faz? Gente, eu me imuno de vários álibis para fazer acontecer. Nessa oportunidade, eu percebi que eu não ia entrar no mar, eu estava naquela moleza, convidei uma pessoa para ir comigo, um amigo meu de tempos antigos, e ele sabe que eu sou... Kedashi é fera, né? Quem me olha de fora pensa, Kedashi é foda, claro que ela vai entrar no mar e tal. Então, o que eu fiz? Eu convidei essa pessoa porque eu sabia que ela pensava que ela era foda. E a hora que ela perguntava pra mim se eu ia entrar no mar ou não, eu ia ficar com vergonha de dizer que eu não ia entrar porque tava frio. Automaticamente, eu ia entrar no automático e dizer, vou entrar, claro. Ia tirar a minha camiseta e ia entrar no mar e pronto. E foi isso que eu fiz. Então, é tipo, poxa, o autoconhecimento vai levando a gente a se munir de ferramentas ou de pessoas
para que um novo hábito se instale, né? Então, poxa, é muito sobre isso, né? Sobre a gente se conhecer de verdade para estruturar isso de maneira efetiva. Isso, é você provar para o seu subconsciente que ele está errado. E como ele é 95%, você às vezes precisa de algum esforço, se não tem nenhum trauma muito forte, e às vezes você precisa de muito esforço para você realmente provar e falar ao subconsciente, é isso aqui, tá? Eu sei que é você que manda, mas vamos trocar uma ideia que eu acho que dá para ir por ali. Mas brigar é difícil. Exatamente. E o pessoal tá falando... Oi, desculpa. O pessoal tá falando aqui sobre calafrio, sobre medo de falar em público, de gravar vídeos, etc. É aquela coisa que a gente estava comentando aqui. Começa a gravar, sente aquela emoção, pergunta para o seu subconsciente por que disso, ou por que eu sinto isso, tá? Porque tudo é programável na nossa mente, tudo é programável no nosso cérebro. Às vezes, sei lá, alguma bronca que você tomou, alguma brincadeirinha, algum bullyingzinho, algum julgamento, alguma coisinha assim, e às vezes só de você lembrar e você perceber, você já muda isso. E às vezes, né, faz a programação do hábito, às vezes faz a terapia, porque você consegue mudar a sua vida realmente, absurdamente, gente. Uma coisa que eu quero ressaltar também, um detalhe. Você já viu alguém super saudável, rico, bem-sucedido e etc e tal, que não tenha bons hábitos? Que não usaram os bons hábitos para criar disciplina, para ser organizado, para fazer as coisas? Então, em qualquer área da sua vida, você quer ter sucesso, relacionamento, família, trabalho, etc e tal, por hábitos. Destrave as porcariazinhas que foram gravadas no seu subconsciente. Esse é o segredo, esse é o primeiro passo. Sem isso, vocês não conseguem fazer nada, vocês vão estar dando murro em ponta de faca e nadando contra a correnteza. Uhum. E olha só, a Renata aqui falando também, não consigo gravar live e tudo. Poxa, eu tô trabalhando muito esses aspectos, né, Juliano, de mudar o pensamento, mudar um hábito e tudo, mas também mudar a ação. Eu tô atendendo uma cliente que ela tá com o mesmo desafio, ela precisa gravar um curso online e ela tá nessa. Além de ser todo um trabalho de eu precisar me arrumar, me maquiar, né, arrumar o cabelo para gravar o vídeo, eu não sei o que eu vou gravar. E aí, na última sessão que eu fui com ela ontem, ela falou: ai, meu Deus, é muito trabalho, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu disse: tu sabe o que tu vai fazer. Você vai acordar amanhã, vai tomar um banho, vai lavar o seu cabelo, vai fazer a sua maquiagem e vai sentar na frente da câmera. Você já fez, metade do processo você já fez. Porque na hora que você dá o play para gravar, é como se você não tem outra opção, porque você já se arrumou para fazer, você vai sentar na câmera e vai fazer. Que foi o mecanismo que eu fiz quando eu fui lá na praia com esse meu amigo. É tipo, eu já tô aqui, ele já vai perguntar e eu sei que eu já vou entrar no mar. Embora na minha cabeça esteja, ai, não vou entrar, tá frio, que horror. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa entrar em ação com algumas coisas e depois o resto ele funciona de maneira natural. É a mesma coisa quando várias vezes eu não queria sair fazer exercício para academia. E a minha mente ficava me dizendo: meu Deus, não vai para academia, que saco, tá chovendo, tá frio. E ao invés de eu ficar escutando isso, eu não pensava na academia. Eu só pensava que preciso colocar um tênis. Eu colocava o tênis e eu levantava e eu ia para a porta. Tipo, por etapas, né? Dividido por etapas. E aí, quando eu chegava na porta e abria a porta, é como: ah, eu vou para academia. Já estava caminhando na direção da academia, entendeu? Eduque o seu cérebro. Eu tinha esse problema também, tá? Em relação... Eu destravei minha timidez e falei: beleza, agora eu consigo sentar e gravar vídeos. E o que eu gravo? Aí eu fui destravando algumas outras coisinhas que tinham no subconsciente, beleza e tal, como o exemplo do negócio do videogame e tudo. E aí eu comecei a perceber uma coisa, eu analiso muito, eu olho as pessoas que são top no mercado assim. Eu falei: como que esse cara grava vídeo? Porque eu ficava preocupado com o som, com a iluminação, com isso, com aquilo. Não que você não tenha que se preocupar, tá? Tem que existir um standard, um padrão mínimo para você fazer as suas coisas. Mas a gente ser perfeccionista ou procurar um monte de detalhe é uma fuga no nosso subconsciente para a autossabotagem. Tá? Então, eu cansei de ver youtubers grandes assim, tipo, fazendo os cortes no vídeo sem encaixar coisa nenhuma. Aí errava e continuava, e falava palavrão, a câmera caía, a iluminação ficava ruim. Senta e faz.
Exato. Senta e faz de qualquer jeito, porque você vai se acostumar a fazer e você não vai começar bem logo na primeira vez, tá? Nem o Windows está pronto até hoje, tá, gente? Exatamente. Sempre tem uma atualização. Então Uhum. pega, senta, faz sem desculpa, olha para a câmera, conversa com um amigo, é como se estivesse conversando com uma pessoa, pega e explica do seu jeito, se acostume a estar em frente da câmera, gravando, beleza, se não quer publicar, não publica, mas Exato. se acostume a fazer aquilo, então crie o hábito, né? Exato. E precisando do nosso apoio, estamos aí, né? Para a gente fechando, eu acredito que a gente respondeu várias das perguntas. Se tiverem alguma pergunta a mais, coloquem aqui. E pô, Coloca aí, a gente responde. diz como é que a galera te encontra aí, Juliano, se a galera precisar de algum apoio seu, alguma consulta, acompanhar seu... Sim, estou no Instagram, estou no YouTube, Juliano Menchini, hipnoterapeuta. Vocês conseguem me achar aí, conseguem achar meu WhatsApp também. Podem mandar pergunta no direct, podem mandar pergunta direto no meu WhatsApp. Fiquem à vontade aí, ou comentem nos vídeos que a gente responde também. Tem muito vídeo bom meu que eu falei de várias coisas interessantes para vocês também, que complementa, obviamente, o trabalho da Kedashi. E é isso. Tem Instagram, tem YouTube, Juliano Menchini, hipnoterapeuta. E é isso. Podem perguntar à vontade, não sintam-se envergonhados, né? Tem Inclusive, eu gente vou que... fazer o seguinte, fechando a nossa live, eu vou abrir para perguntas nos meus stories. E se vocês tiverem perguntas direcionadas a Kedashi, a Juliano, só visita e eu marco o Juliano, a gente responde junto, enfim. Vai ter, né? A gente quer deixar vocês com muito conteúdo e com as ferramentas principais dessa live de hoje para você praticar, né? Levar para a prática isso. Exatamente, não tenho medo de nada na vida. Eu vi um comentário sobre medo. Só comentar rapidinho sobre isso. Gente, medo é a coisa mais sem noção que existe. Porque o que é o medo? O medo não faz sentido. O medo é uma previsão ruim, futura, de algo que não aconteceu, baseado em algum acontecimento do passado, tipo, não faz sentido. Faz sentido o quê? Algo que põe em risco a sua vida, só que é um medo nativo. Só o resto, você não tem que ter medo de nada, isso foi tudo programação que enfiaram na tua mente de uma maneira errada, que você interpretou de uma maneira errada. Então, reprograma, ou se não, vai com medo mesmo, que de uma certa forma, às vezes você acaba reprogramando, mas lembre, o medo não faz sentido nenhum. Tá? Inclusive, tem uma pesquisa que eu adoro que fala que 99%, olha que dado importante, galera, escreve aí esse dado para ficar registrado. 99% dos nossos medos nunca vão acontecer. Nunca. Então, poxa, tem com gente esse que... já é uma virada de chave para fazer acontecer, né? Não tem desculpa. Bora fazer Tem acontecer. gente que fala... Eu moro em São Paulo, né? São Paulo, capital. Aqui perto do Morumbi. Beleza. Tem gente que fica assistindo, tipo, esses programas de TV que você liga, a TV sangra, sabe? Esses noticiários. Depois fica com medo de sair na rua. Fala, eu tenho medo de sair, ser assaltado e tal. Eu falo, tá, mas quantas vezes você foi assaltado? Nenhuma. Então por que você tá com medo? Mesmo que tenha sido, foi um evento só. Você aprendeu com aquilo? Você sabe o que deve fazer, o que não deve fazer? Exato. Acabou. Outra coisa que é uma desgraça, televisão ligada. Gente, faz mais de 10 anos que eu não assisto TV. Televisão ligada, falando um monte de porcaria, isso vai entrando no teu subconsciente. E detalhe, eles fazem isso porque eles só mostram desgraça na TV, porque isso alerta o corpo, o perigo. Oh, meu Deus, eu tenho que me proteger. Isso vai te programando com um monte de porcaria. Exato. Então, gente, muito cuidado com TV, programem a sua mente com coisas boas. Assim, certo? Com essa energia a gente vai fechando, porque aqui o Instagram está me avisando que em 1 minuto fecha a nossa live. Então, já? Pô, foi tão rápido. Foi rápido. Gratidão aí pela tua presença, Juliano. Vamos trocando ideia. Quem sabe futuramente a gente, né, se encontra de novo por aqui para poder compartilhar um pouquinho mais. Tem muita coisa, né? Sempre que quiser. Estou à disposição. Gratidão pela tua presença. E para a turma, gente, a gente vai ficando por aqui, então.
Fiquem atentos nos movimentos que eu estou fazendo, tudo que eu estou promovendo está tudo no link da minha bio, da minha descrição. Essa aula que eu falei que eu vou aprofundar mais na quinta-feira. Tem link do meu Telegram também para vocês acompanharem o conteúdo. Então, é só acessar. E eu espero por vocês segunda-feira, nessa mesma hora que eu vou ter outro convidado em outra live, tá? Então, gratidão. Mesmo bate-hora, mesmo bate-local. Mesmo bate-local, exato. É isso então, gente. Vamos fechando por aqui e qualquer pergunta extra que ficou, me mandem, que daí eu e o Juliano a gente vai respondendo em parceria para apoiar. Essa live vai ficar online? Vai ficar gravada no meu IGTV, uhum. Depois a gente pode baixar, né? Tu é o expert nisso para você também ter esse material aí. Gente, ó, só um aviso antes que eu esqueça. Eu atendo aqui em São Paulo, no Morumbi, atendo online também agora por causa da pandemia.